Gravando já? Não. Sim. Então, eles estão. Oxi. Oxi, 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 oxi. Vocês estão vendo isso? Ficou com um negócio embaixo, velho. Olha aqui. Que horror. Calma aí, não é possível isso. Ah, agora foi. Nessa culpa. Então, agora sim. Buenos dias. Hoje vamos falar de Baladas de Amor ao Vento. É um livro da autora moçambicana Paulina Chiziane. Livro da lista da FUVEST. E é isso aí. Eu não. Eu não gosto muito quando, tipo, a pessoa vai analisar um livro e ela começa a falar sobre tudo que tá em volta do livro e não fala sobre o livro em si, para estudar o livro. Mas é que no caso do Balada de Amor ao Vento, realmente o contexto e a escritura são muito, muito importantes em todas as temáticas do livro. A escritora, que é a Paulina Chiziane, ela é moçambicana, que eu falei, e esse foi o primeiro romance dela, o primeiro romance escrito. Ela já tinha feito contos, mas esse foi o primeiro romance escrito por ela. Contos ou crônicas, eu não lembro, acho que foi. Acho que é crônicas, na verdade, mas enfim. Esse foi o primeiro romance dela, publicado em 1990. Ela nasceu na década de 50, então ela publicou isso aí aos 40 e poucos anos. E dizem que que o Balada de Amor ao Vento, ele foi quase que um livro para treinar o que ela ia escrever em Niket, uma história de poligamia, que é o livro mais famoso dela e mais aclamado pela crítica, né? E que aparentemente é muito melhor que Balada de Amor ao Vento. Uma coisa do livro que é importante, do livro não, do contexto que é importante pra gente falar do livro, é que a escritora, a Paulina, ela escreveu o livro depois de ter passado por um período em Moçambique, que foi o período de libertação, de emancipação de Moçambique em relação a Portugal. Que até então Moçambique era uma colônia muito influenciada por Portugal. Tinha bastante ação de Portugal lá, de extrativismo, retirada de mão de obra, essas coisas. Tipo, literalmente, até essa emancipação, Moçambique era uma colônia igual sempre, praticamente. Então, e na década de 60, em 1965, o... Na verdade, aqui é 74, na verdade, eu coloquei 5. Mas é porque em 5 foi um armistício que teve, que acabou de uma vez. Mas se eu não me engano, a guerra de emancipação de Moçambique acabou em 74 e ela começou 10 anos antes, em 64. A guerra de emancipação de Moçambique foi influenciada pela emancipação da Angola, que foi acho que uns 2 ou 3 anos antes. Mas de qualquer maneira, essa emancipação toda aqui, ela vai aparecer no livro de maneira bem clara quando a gente vê quando a gente for ver essa complexa relação que tem entre as influências culturais europeias vindas pelos portugueses e alguns pulsos da cultura local que vão se misturando com essas características culturais europeias, né? Principalmente religiosas. Não é exatamente um sincretismo, mas a gente tem uma teia bem complexa de relacionamento entre essas duas coisas. Aqui tem uma foto dos soldados da Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique, e uma pessoa que integrou essa Frelimo foi a Paulina Chiziane. Ela teve bastante participação política durante esse período, só que depois ela saiu. E durante a guerra, o conflito, ela integrou a Cruz Vermelha, né, ajudando o pessoal, curando e tudo mais. Depois que a guerra acabou, ela foi participar do núcleo de associações femininas da Zambésia, deixou a política e começou a escrever. Sobre o livro. Ele é um livro que tem bastante. Tem de um traço bem legal, moçambicano, que é um lugar que que conseguiu preservar ainda aparentemente bastante da sua cultura tribal e que portanto é muito íntima com a natureza. E dessa intimidade com a natureza ela tirou
uma característica que é principal nos seus escritos, que é o lirismo e as metáforas. Essas metáforas e lirismo, eles nascem justamente de quando os personagens estão tendo algum sentimento muito grande, quase que numa epifania, e aí esses sentimentos estão sempre relacionados com a natureza. Tem, por exemplo, no começo da história, que ela fala assim, que ela vai contar a história dela, né? Aí no começo do livro ela fala assim, tudo começa no dia mais bonito do mundo. E aí depois ela vai falando e depois ela diz que todos os animais trajavam-se de fartura, a terra era generosa e tudo mais. O dia mais bonito do mundo para ela é quando os animais eles têm fartura, eles conseguem viver bem e a terra é generosa, a plantação é generosa. O dia mais bonito do mundo não é para ela, mas o dia mais bonito do mundo é aquilo em que tá tudo em harmonia. A natureza está em harmonia, né? E ela também está em harmonia com a natureza. Depois tem esse trecho de baixo, que eu coloquei também que eu achei legal, que é um trecho em que ela tá falando com o. Ela tá falando com o Mal. Eu não sei se fala. Eu já vi gente falando Mauando, eu vi gente falando Moando. Eu acho que Moando parece. É o jeito que escreve, então eu vou falar Moando, mas acho que Mauando também serve, não sei. Mas ela tava falando com o Moando e ela tava assim, tentando convencer ele a ficar com ela e tudo mais. E eles estão ali na beira do rio. Acho que não lembro se era o Save, mas enfim, estavam na beira de um rio. E eles acabam ficando lá e fazendo algumas coisas do lado do rio. E essa descrição aqui é uma descrição cheia de metáforas também. Então, emudecemos de repente. As mãos encontraram-se. Veio o abraço tímido. Trocamos odores, trocamos calores. Dentro de nós floresceram os prados. Os pássaros cantaram para nós, os caniços dançaram para nós. O céu e a terra uniram-se ao nosso abraço e empreendemos a primeira viagem celestial nas asas das borboletas. Sobre o que eu falei da, dessa relação cultural muito complexa entre o que nasce em Moçambique e o que vem de fora, né, europeu, quase tudo, em Moçambique, a gente tem uma questão que fica presente tanto nesse livro, meio que de início, de uma maneira meio simples, né, vamos dizer assim, e aí essa temática vai ser mais desenvolvida no Niket, que é o livro grande dela, né, o livro mais conhecido e mais bem falado. Que é, no caso, a questão da poligamia e como a poligamia se relaciona a, com os traços culturais vindos de fora de Moçambique. Em quase todas as tribos de Moçambique, originais de Moçambique, o, a poligamia era uma prática comum, uma prática normal. Só que com a vinda do. Algumas poucas não tinham isso, tá? É importante lembrar isso. Só que com a vinda das ideias europeias, principalmente do catolicismo, essa poligamia começou a ser ou questionada ou posta ainda mais como um instrumento de defesa contra essa vinda de questões culturais externas. Só que o que esse livro discute, ele não discute a poligamia como questão de defesa e nem como uma poligamia contestada, mas ele coloca uma personagem que justamente não quer a poligamia, porque ela se sente mal num, quando acontece a poligamia com ela. Então você tem a, a caralho, como que é o nome dela? Calma aí. Como que é o nome da menina lá, gente? Esqueci o nome dela, da personagem. Sarnal? É, mas tem a. É Fati, né? O nome da outra? Ah, é Fati. Então, você tem uma. A Sarnal, ela vai se casar com o rei. O. Um rei, tipo. Não é um rei, que nem um rei europeu, mas nessas tribos moçambicanas você tem estruturas hierárquicas em que você tem um equivalente ao rei. Então ela chama de rei, né? E aí ela vai se casar com o rei, porque a mulher do rei. Aliás, ela vai se casar com um príncipe, e aí o príncipe é filho de um rei, e a mulher desse rei escolheu a Sarnal para ser mulher do príncipe, do filho dela. Só que a relação de poligamia dela começa a ser ruim,
porque esse príncipe, assim, meio que inspirado no pai, vai começar a querer várias relações com várias outras mulheres e vai deixando ela de lado até que ele chega na Fati. A relação de poligamia nesse livro, ela fica emaranhada com outras questões, principalmente religiosas de Moçambique, religiosas e mitológicas. Então você tem a Fati que vai fazer feitiçaria, vai ser vista pelo pessoal como uma mulher que fez tanto mal para para Sarnau que a filha dela, quando nasce, fica com a cara da Fati. Enfim, a poligamia nesse livro, eu acho que é interessante lembrar que ela não aparece como nada de resistência, nem um, um instrumento da valorização da cultura moçambicana. É um livro que, na verdade, pega uma personagem e vai contra esse tipo de traço cultural, porque é um traço cultural que estimula a desigualdade de poder entre a Sarnau, que vai ficar ali sendo subjugada, submissa, e o homem dela, que é um homem que agora pode fazer poligamia. É curioso porque no caso dela, ela não pode fazer a poligamia, que nem quando a gente tem a Fati que pega a Sarnau conversando com o Mawando lá nas cavernas e dá tudo errado, eles brigam e tudo mais. Só que aí, você pode ver que a Sarnau não pode fazer nada disso. E aí, por outro lado, você tem o marido dela que, por conta das questões culturais, pode fazer a poligamia e praticar sem problema nenhum. Inclusive é incentivado a fazer isso. Ah, tem também no livro uma parte que fala sobre a escravidão. Então você tem. é, não é de uma maneira muito direta, é muito explícita isso no livro, mas a gente pode lembrar que a escravidão, uma das desculpas posteriores à escravidão, era que o sofrimento na terra faria os escravos pagarem a penitência de serem negros. Porque, segundo o mito de Caim, o, toda a linhagem que descendeu do, do, do cão, Caim, cão, não lembro. Toda a linhagem que descende do único negro que havia entre os três personagens lá do mito, ela foi amaldiçoada. E para eles conseguirem se livrar dessa maldição, ou eles sofriam para poder para serem vistos com piedade, para conseguirem ser absolvidos, ou eles então embranqueciam o resto da sua linhagem. É óbvio que essa é uma visão que não existe mais, teoricamente, pelo menos não desse jeito, e isso não aparece no livro diretamente como eu falei, mas a gente pode lembrar disso porque alguma questão pode tentar relacionar essa questão do sofrimento como instituição e da escravidão que aparece no livro. Tem uma coisa também que eu achei legal que eu vi, que ela, apesar de não falar quando exatamente se passa a história, ela, ela fala de uma relação de escravidão e fala de pessoas sendo Cam, a maldição de Cana, é verdade. E fala de pessoas sendo transportadas ali de Moçambique para Angola, inclusive o Mawando, enfim, vai ser transportado para Angola. Mas é isso. A gente consegue imaginar que esse livro se passa num período colonial e não pós-colonial por conta dessa escravidão. Sobre os temas da obra, tem muita coisa nessa obra, muito tema misturado. E eu acho que ela fala de tanta coisa que não dá para aprofundar muitas delas, mas o principal nesse livro é a questão do amor e da poligamia, assim, de certa forma, mas a poligamia ela serve mais para você, para voz que narra, né, para narradora, desenvolver essa história. A poligamia ela é como se fosse um pilar da história, só que a história é basicamente sobre amor e solidão, e não necessariamente sobre a poligamia. Por quê? A poligamia ela acontece no livro todo e tudo mais, mas o livro inteiro, os sentimentos da mulher em relação à poligamia, eles decorrem da poligamia para gerar ou vontade de ser livre, ou então geram essa solidão que ela sente no livro todo, porque ela é sempre abandonada. Enfim,
o próprio título do livro, né? Baladas de Amor ao Vento, já sugere que vai ser um livro que vai tratar tanto sobre o amor, como vai tratá-lo de uma maneira muito, ou quase muito romântica, porque ela usa o termo baladas de amor ao vento. Ela sugere essa fugacidade desse sentimento quando ela diz que é ao vento e a intensidade quando ela diz que é balada, que seria uma música triste e por ser fugaz não teria que ser intensa. Enfim, além do amor e da poligamia, tem uma coisa que não aparece no livro, e isso é quase que um viés de confirmação que eu coloquei, porque você não vai encontrar isso no livro do jeito que a gente encontra, por exemplo, em livros da Conceição Evaristo, naqueles livros que o Denis fala em sala de aula. É um livro que, esse livro, ele fala sobre amor mesmo, mas a gente pode entender que também tem uma questão de solidão da mulher negra no, no Balada de Amor ao Vento. A solidão da mulher negra, ela é uma questão bastante falada hoje em dia, porque ela mistura dois temas que aparentemente fazem sentido, que é a solidão da mulher por ela ser mulher. Então, em, em ambientes em que há uma diferença de poder entre duas pessoas de sexos opostos que deveriam ter o mesmo poder, mas que não têm, por conta da diferença de sexos. Então você tem a solidão da mulher, porque ela é mulher, e da mulher negra, simplesmente por conta do racismo. Então você tem lá duas pessoas que têm cores de pele diferentes, mas têm o mesmo nível hierárquico. Não terão o mesmo poder em algumas situações. Então, juntando essas duas desvantagens, você tem uma solidão que é muito pior e muito mais. Muito. Como é que eu. Não é institucionalizada, mas. Muito mais frequente, digamos assim. Não é exatamente essa palavra, mas enfim. Trata o livro também da liberdade. Então você tem essa personagem que é Sarnal. Vai em busca sempre da liberdade, ela não consegue. Até o final do livro, ela consegue só no fim do livro finalmente se libertar. Tanto da submissão que ela tinha ao marido, ao príncipe, como ao mando, mais ou menos. E essa liberdade dela, ela é infelizmente só conquistada através de um movimento de rebaixamento da Sarnau em relação aos outros. Porque ela só consegue trabalhar para si mesma, ser feliz e ter o próprio ambiente sem se preocupar com ninguém quando ela se prostitui e pega um monte de doença venérea, que ela diz doença de vergonha, né? Enfim, eu já falei das relações de gênero, tem a questão da vontade contra a tradição, porque a Sarnau ela não queria ser poligâmica. No começo ela até aceita ser poligâmica com o Mawando, mas depois quando ela se casa com o príncipe, ela deixa de querer ser poligâmica, porque não é bom para ela nem um pouco isso. Ela se sente ruim, ela se sente deixada de lado e além de tudo, o marido a maltrata, né? Bate nela, xinga e tudo mais. A vontade dela, nesse caso, ela vai contra a tradição, que é a tradição de ser da poligamia como coisa aceitável no caso dos homens. Essa, essa coisa de vontade contra a tradição, é importante lembrar que ela não é contra toda a tradição moçambicana. Isso é tão claro no livro que tem muitas coisas, muitos rituais, traços culturais moçambicanos que são valorizados durante a narrativa, mas só a, a poligamia é posta como ruim e é enfrentada pela personagem moçambicana também. Tem também a questão da submissão contra a autonomia, que é basicamente a questão da liberdade que eu falei. A, a Sarnau, ela não quer ser submissa e ela quer ser livre, só que para alcançar essa liberdade, ela passa por um monte de problemas e são problemas que são quase que inevitáveis e problemas que ela só consegue resolver quando ela se rebaixa, que nem eu falei. Eu falei também da tradição, né?
A cultura moçambicana ela aparece muito no livro, através de termos específicos da cultura moçambicana e também dos ritos específicos do, das relações sociais moçambicanas. Então você tem, por exemplo, no casamento. No casamento tradicional moçambicano, a mulher ela é meio que vendida de um casal para o outro e a Sarnal mesmo percebe esse movimento de venda dela. Ela vê as vacas lá no as 30 e poucas vacas que a família do príncipe deu para sua família para poder casar a Sarnal com o príncipe. Ela fica pensando assim, puxa vida, eu fui vendida, né? Esse dote é o lobolo, né, na cultura moçambicana. Ele é cultural, ele existe até hoje. Não existe da mesma maneira que existia na Moçambique colonial, mas ele ainda existe de alguma outra maneira. Também tem a questão dos antepassados. Ela fala bastante de valorização dos antepassados, ouvir a voz dos antepassados, essa, essa ideia de que os mortos, os defuntos, vão fazer bem ou mal para você, dependendo do que você fez para eles enquanto eles estavam vivos, ou então da sua relação com a sua linhagem. Tudo isso aparece no livro como uma coisa que molda a personagem assim muito claramente e não é nada estranho para ela. Tudo isso é bem natural, até porque é a cultura dela. E por fim tem também a coisa da submissão, que eu já falei quando a, a Sarnal se não quer participar da poligamia do marido, o príncipe, porque nessa relação ele tinha mais poder que ela e podia mais que ela, e ela ficava submissa a trabalhar muito, muito, muito para ele, só para não apanhar e não levar xingo. E também a questão da escravidão, quando a gente tem o movimento do Mauando de Moçambique para Angola, e aí ele vai trabalhar naquela terra que a narradora fala, e aí já a narração já não é mais a voz da Sarnal, mas você tem essa questão de que diz que o solo é manchado de sangue. Você tem aquela cena em que o cara morre lá no meio da colheita. E o cara fala, joga ele em algum lugar e continua a trabalhar, depois vocês resolvem isso, ou resolve logo. Só que, enfim, a questão da escravidão, acho que não precisa falar muito, porque ela fica bem clara. Agora, com algumas perguntas, dá pra gente falar um pouco mais profundamente sobre o livro. Eu trouxe duas perguntas, assim, dissertativas e duas objetivas que dá pra gente discutir um pouco sobre coisas que eu não falei aqui nos slides anteriores. Então, primeira pergunta. Explique como a prática de poligamia, apresentada na obra, reflete as dinâmicas de poder entre homens e mulheres na sociedade moçambicana colonial. O que é que vocês acham que, que tem na poligamia que reflete alguma dinâmica de poder entre homens e mulheres? E os homens têm mais poder que as mulheres. Certo? Só isso? Acho que seria também porque, como você tinha comentado, os homens têm direito dentro da cultura de ser poligâmicos, de ter relações sexuais com várias mulheres, isso é normal, mas as mulheres, em contrapartida, elas têm que servir só e somente ao amo delas, digamos assim. Além de que elas são vendidas e para elas serem vendidas, elas têm que ser submissas, fazer tudo que o marido quer e não ficar triste se ele está dormindo com outro. É. Bom, É, é, opa. é, Não, pode falar. Perdão. também a questão do bolo parece muito com a. Tipo, sei lá, no Ocidente você tinha o dote o homem casar com a mulher, e que, tipo, o pai da mulher pagava o homem pra casar com a filha dele. Então, tipo, ele pagava pra alguém casar com a filha dele. Enquanto no Oriente, no país especial do Islã, você tem o contrário. Tipo, pro cara, enfim, casar com a mulher, ele tem que pagar
para o pai da mulher. E, tipo, além de caracterizar é, a venda da mulher, também faz com que, tipo, não é todo homem que consegue ter várias esposas, é apenas um homem que tem condição de conseguir ter várias esposas. Então, no caso, o rei tem várias esposas porque ele é rei e ele paga, enfim, tanto no bolo muito grande quanto ele paga vários no bolos. Então, você, enfim, faz com que a mulher vire, tipo, não só, enfim, represente que você tem dinheiro também, né? Você represente o seu poder mesmo. Alô, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Agora sim. Caramba, É, tem outra expressão aí. agora que eu vi, né? A luz está me ouvindo. Enfim, eu tava. Eu chutei o fio da internet que aí desligou sem querer a internet, mano. Mas. Como é que eu volto aqui? Nossa, mas a transcrição falou de bispo. Quando que eu falei de bispo? Arthur, você pode repetir o finalzinho aí que você falou? Você falou Não, tipo do. assim, é só que no bolo ele faz com que caracterize não só uma relação de disparidade de poder entre homens e mulheres, mas entre os próprios homens, porque você tem homens que vão ter só uma mulher e homens que vão ter várias mulheres, É, porque tem mais é, dinheiro do que os outros. é verdade. No. Tipo, eu falei da questão da poligamia, mas no livro a única pessoa que aparece sendo poligâmica no livro é o príncipe, né? O Mawando, ele não é poligâmico. Ele não é poligâmico porque ele é católico. Ele diz que não é poligâmico porque é católico e não aceita poligamia de jeito nenhum. Ele dá no pé, deixa a Sarnau lá. Mas também é o único personagem que aparece que não é o príncipe, né? O único personagem que a vida amorosa dele é descrita. Mas é verdade, faz sentido. A resposta esperada, assim, né? É simples, mas é essa aqui. Que é basicamente que a estrutura poligâmica de relacionamento reforça o poder masculino ante o feminino. Porque submete a mulher a um poder que pode fazer um monte de coisa e ela não. Basicamente foi o que vocês falaram. E era na poligamia, em quase todas as tribos era uma questão naturalizada. E a submissão feminina era naturalizada e aceita inclusive pelas próprias mulheres. Que no livro tem esse movimento de quando a Sarnal vai antes de ela tá se preparando para ir junto com o Lobo morar com o príncipe e o todas as mulheres em volta dela começam a falar: se prepara porque você vai pra escravidão, vai sofrer xingamento, vão te chamar de feiticeira, de vagabunda. Ah, não se preocupa se, que nem a Flávia falou, não se preocupa se o seu companheiro dormir com a sua irmã, você tem que se resignar e continuar trabalhando. Ah, se o seu companheiro falar que você é ruim, aceite e melhore. Tipo, sei lá. Até as próprias mulheres que já sofreram com essa tal submissão naturalizaram essa questão. Next. Como o ambiente descrito na obra contribui para o desenvolvimento da narrativa? O ambiente natural, eu digo aquela questão das metáforas que eu falei. Então, essa harmonia do personagem com a natureza, a relação que os dois têm. Uma relação quase romântica, inclusive. Quase romântica, inclusive. Parece aquela coisa lá do romantismo que é simbiose, né? Quando É, eles estão em conjunção. yes. Só que. Só que tem um porém. Na. Não, sei lá, deixa você responder, depois eu falo isso. Mas é isso aí, tá certo. Relacionando um pouco com o que o Denis falou na aula dele desse livro também, ele disse que o ambiente natural normalmente está ligado quando ela está em uns sentimentos mais alegres, assim, mais felizes, coisas assim. E aí, quebrando um pouco a simbiose, seria porque no momento que ela estivesse triste, a natureza deveria estar triste, mas quando ela está triste, normalmente ela está em um ambiente mais fechado.
É, é isso aí. É porque no romantismo o movimento é de externalização, né? O sentimento do cara vai influenciar na maneira como ele vê a natureza. Só que aí nesse livro, a natureza tá feliz e ela fica feliz também. Aí vem um passarinho trazendo mau agouro e ela fica preocupada. Por quê? O que aconteceu? O passarinho tá trazendo mau agouro. Ah, vai chover e o tempo tá feio. Daí ela vai ficando meio cabisbaixa e tal, ela também já tá triste. Não é uma completa dependência, mas os dois estão quase que relacionados. Mas tá bom, é Então isso aí. seria mais ou menos o inverso da simbiose, tipo, a natureza fazendo uma simbiose com ela, É, não ela com a natureza. é basicamente isso. E alguém tem alguma outra ideia? Então eu vou passar. É, a resposta é que le ambiente naturel. É. Ah, tem uma coisa. Eu falei do Malgoro, né? Mas eu esqueci de falar isso aqui, ó. Na narrativa, eu falei do passarinho que traz o Malgoro, mas na narrativa ela tem essa questão mitológica de que a natureza expressa o que está acontecendo na vida dessas pessoas. Então, a natureza traz as verdades por meio de mensagens. É quase como aquilo que os gregos faziam durante as guerras, né? Interpretar o voo dos pássaros, ver quanto tempo demorou de uma chuva para outra. É, tem isso também na cultura moçambicana, é bem legal isso aqui, é verdade. O resto a gente falou. Agora tem dois trechos. Quem fez Fulvestre aqui? Eu acho que o Breno e a Flávia fizeram Fulvestre, né? É, fez. Eu fiz só a primeira fase, ele fez as duas. Mas essa aqui é da primeira fase mesmo, então talvez vocês lembrem. Mas enfim, ó. Ué, tinha eles colocaram esse livro ano passado na uma questão? Tava falando que era da Fulvestre. Isso aqui. Ô, Se não louco. for, então. Então vocês não lembram, então tudo bem, então tá perfeito. Ah, não lembro. Eu lembro de, sei lá, três questões no máximo. Tem dois trechos aqui, de dois livros da cultura moçambicana. Um é o Nós Matamos o Contioso, e o outro é o Baladas de Amor ao Vento. E aí a pergunta é baseada nesses dois trechos aqui. Daí vocês querem que eu leia ou vocês vão ler aí? Como é que vai ser? Eu vou ler então, vai. É melhor. Pre- Isso aqui eu preci- sei, você já falou mesmo, bastante. Vai ficar só você falando, coitado. Quê? Não entendi, não Tipo, deu ouvi. cala a boca. Não, não falei isso. Ah, tá. Você quer que eu leia? Posso ler. Por mim? Por mim? Texto 1. Na confusão verde do fundo da machamba, Maria não viu o capataz imediatamente. Esbracejou com aflição, tentando libertar as pernas. O braço rodeou-lhe os ombros duramente. O bafo quente e ácido do homem aproximou-se da sua face. A capulana da Maria desprendeu-se durante a breve luta e a sensação fria de água tornou-se-lhe mais vívida. Um arrepio fê-la contrair-se. Sentiu nas coxas nuas a carícia morna e áspera dos dedos calosos do homem. Tá, texto 2. Mas choraste. A bofetada que te dei foi só uma disciplina para aprenderes a não fazer ciúmes. Gosto muito de ti, Sarnal. És a minha primeira mulher. É tua a honra deste território. Tu és a mãe de todas as mães da nossa terra. Tu és o meu mundo, minha flor, rebuçado bala do meu coração. Deixei cair duas gotas de fel bem amargas e salgadinhas. Meu marido acariciava-me à moda dos búfalos. Dizia-me coisas no ouvido e o seu hálito fedia a álcool, enjoava-me, arrepiava, maltratando o meu corpinho frágil. Explodi furiosa e chorei de amargura. Tarnal, parece ser uma machamba difícil. Já faz tempo que semeio em ti e não vejo resultado. Com a outra foi tão diferente, bastou uma sementeira e germinou logo. Casamos-nos há pouco tempo, Vila, muito pouco tempo. Não tenho lá muita paciência, não estou para lavrar sem colher.
Machamba. Ah, vou voltar aqui só pra vocês darem uma olhada no contexto da Machamba, caso vocês não lembrem. O primeiro tá aqui. E o segundo tá aqui. Cadê? Aqui, ó. Ah, tá. Tá. Esqueci de botar, desculpa aí. Eu tava moscando aqui. Enfim. Tá, eu não vou fingir que eu lembro totalmente da primeira das palavras que estão atrás do segundo trecho. Mas eu acho que é a aula B. Eu também acho que é B. Também. Pô, Yay! Parabéns. Ainda sobre esses dois trechos aqui, ó. Peraí, deixa eu fechar a janela aqui. Calma aí. Tá, era sobre o outro mesmo, não. tá. Por isso que eu não lembro dessa questão. Não foi do ano passado, foi do ano retrasado. Voltei. Pedro, Eu. é 2024, ou seja, a prova foi de 2023. Ah, é verdade, né? O ano que eles colocam é um pra trás, né? Justo. Então, sim, eles estavam anunciando esse livro. Estavam o quê? Anunciando, é. Mas tá bom. É verdade. Era o Nós Matamos o Canteoso, então, não era o livro? Era esse. É verdade, pode crer. O de baixo não, eles não tinham pedido. É, bom, tá bom. É, eu ia falar. O... A outra questão também é sobre esse trecho aqui, ó. Bom, sabe, vou passar a questão, mas acho que não precisa lembrar muito, não. Nos excertos, os escritores moçambicanos descrevem cada um, em seu contexto, cenas de violência, e sobre elas é correto afirmar que o quê?
E alguma ideia? É que eu fiquei entre as duas últimas. Eu acho. Hã? D, eu acho. Mas acho que é mais a D mesmo, porque a última fala de felicidade, tipo, não tem felicidade. É só Você ficou em dúvida entre qual, Breno? as últimas, as duas últimas. Só que eu acho que é mais a D mesmo. E você o que pensa, Flávio? Eu também tinha ficado entre a D e a E, mas pela E falar da felicidade do casal, aí eu tô mais indo pra D mesmo. Eu acho que ela falou mais de um jeito é, evidenciando a violência contra a mulher e não necessariamente defendendo essa violência. Ok. Ok. É uma mesmo, definitivamente. Obrigado, Brasil Escola. Nossa, é aquela cabine lá do. Sim, eu peguei mas eu também peguei eu também peguei no Cláudio da Bernadette. Acabaram as minhas ideias sobre esse livro. Vocês estão vendo normal ou vocês também estão vendo barulhão? Eu estou ouvindo barulho, parecendo um Ah, carro. tá. Ou seja, a cabine lá está bem. Obrigado, Brasil. Estou. Tá, então é seu áudio mesmo. Eu te mutei.